nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós celebramos na igreja a memória de São Padre Pio. Hoje será o segundo dia do Tríduo, porque nós vamos celebrar amanhã também. Aqui na comunidade São Padre Pio, todos são convidados a estarem participando. Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 8, de 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje nós estamos celebrando a memória de São Padre Pio. É uma alegria que nós estamos aqui em Uruaçu, começando essa comunidade São Padre Pio. Se Deus quiser, daqui a algum tempo, nós vamos construir a capela. São Padre Pio, ele nasceu em 1887, quer dizer, um santo bem recente, veio a falecer em 1968. Ele é um frade capuchinho, segue essa espiritualidade de São Francisco de Assis. Um dos detalhes é que São Padre Pio ele recebeu os estigmas, as chamadas chagas do próprio Jesus, da paixão, em 1918, que acompanharam até o dia de sua morte. Ele viveu até em 1968, podemos aí dizer praticamente 50 anos com as feridas, com as chagas que acompanharam a sua vida. São Padre Pio é um eminente confessor, diretor espiritual. Ele gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários. E é por isso que ele atraiu tantas pessoas para perto dele. A devoção a São Padre Pio cresce cada vez mais, principalmente porque é um sacerdote que ele se destaca, primeiro porque ele recebeu os estigmas de Nosso Senhor e viveu na sua carne os mistérios da paixão de Cristo. É um sacerdote que sofreu muito. Sofreu desde a sua tenra idade, porque foi muito doente. Inclusive a entrada dele para os capuchinhos se deu assim de maneira muito difícil, muito complicada, porque Padre Pio era muito doente, muito mesmo. E depois ainda recebe os estigmas, teve uma vida muito sofrida, de muita dor, mas uma vida unida à paixão de Nosso Senhor. Completou na sua carne o que faltou, a paixão de Cristo. Outro detalhe é o amor que ele tinha pela Eucaristia. Vemos que São Padre Pio ele teve muitos momentos de êxtase espiritual
ao celebrar a Eucaristia, era apaixonado pela Eucaristia, atendia confissões e orientava as pessoas para Deus. Inclusive, tinha o dom de tocar os corações mais endurecidos, às vezes até dizendo para muitas pessoas mesmo, ele dizia pecados que essas pessoas tinham cometido e que guardavam e que não se confessavam. Então ele tem aí esse trabalho tão bonito na obra da confissão, da direção espiritual. Eu poderia dizer, de acordo com o Evangelho de hoje, foi aquele santo que a semente caiu no coração dele e deu inúmeros frutos. É aquele homem que, na vida e depois também da morte, tem levado tantas pessoas para Deus, tantos devotos de São Padre Pio, que estão encontrando Jesus, porque São Padre Pio é essa seta que aponta para Deus. E São Padre Pio hoje, lá do céu, interceda por nós sacerdotes e interceda também por todos vocês. Hoje, São José Maria diz assim, número 83 do livro Forja: a vida interior se robustece pela luta nas práticas diárias de piedade que deves cumprir, mas que deves viver amorosamente, porque o nosso caminho de filhos de Deus é de amor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um ótimo final de semana e até segunda-feira.